lá, então. Vamos lá. Temos passado os nossos 5 minutinhos de espera. Já estamos aqui preparados. Queria começar agradecendo pelo tempo de vocês, dedicado aqui, investido, né, aqui na nossa companhia. É um grande prazer ter vocês aqui. É nosso primeiro CRX Talks. Temos o prazer de receber a Dani Proença, farmacêutica que utiliza a Clinicar já há algum tempo. Ela vai contar a história dela para a gente daqui a pouco. Nossa amiga, cliente, né, Dani? Não tem como fugir dessa relação. E vamos iniciando aqui nossa noite de bate-papo. Isso aí. Então, a intenção aqui, pessoal, é compartilhar, né, Dani, essa história de sucesso que nos enche de orgulho e também de gratidão por poder participar de um pedacinho dessa história. Queria, então, começar, Dani, te perguntando um pouquinho sobre a tua jornada até aqui, da farmácia clínica, tua formação. Queria que você compartilhasse aqui conosco como que foi essa trajetória. Bom, primeiro, né, novamente, muito obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada em receber esse convite. Daniele é uma farmacêutica apaixonada, né? Eu tenho a farmácia dentro do meu coração há alguns anos. A primeira vez que eu tive contato com uma farmácia foi uma farmácia de manipulação. Eu tinha 16 anos e o bichinho me mordeu. E aí nunca mais eu consegui ficar. Na realidade, eu nunca fiz outra coisa, né? Eu sempre trabalhei em farmácia. E aí me formei e eu venho desde 91, então, nessa jornada. Sou farmacêutica magistral, sou terapeuta floral, sempre trabalhei dentro de laboratório, desenvolvimento de fórmulas, controle de qualidade, gestão de pessoal, treinamento. E chegou uma época que, como eu já fazia parte da produção, do desenvolvimento, da equipe, eu comecei a ficar um pouco mais ligada ao paciente da manipulação que ia em busca de um atendimento, de uma atenção farmacêutica. E aí a Daniele saiu um pouco de dentro do laboratório e começou a ficar mais no balcão para sanar a dúvida daquele paciente que recebia uma receita do médico e ele não entendia o porquê daquela dose, o porquê de uma prescrição, o porquê de uma contagem exata de cápsula, ou porquê de uma forma farmacêutica utilizada, né, diferente do que ele estava acostumado. E aí eu comecei a ficar mais próximo desse paciente. E com isso eu comecei a olhar o ser farmacêutico de uma outra forma. E eu fiz uma pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, e isso, depois de 25 anos, me trouxe o convite para trabalhar no Conselho Federal. Então, eu trabalhei no Conselho Federal como tutora dos farmacêuticos da drogaria, ensinar, né, e mostrar para esse farmacêutico da drogaria como que a gente pode fazer esse serviço diferenciado dessa atenção farmacêutica mesmo, né, de trazer o paciente, de sentar, de fazer uma boa anamnese, de fazer aquele paciente entender o tratamento, ou por que ele não tem um resultado. E aí eu cumpri a minha jornada no Conselho Federal, e quando eu saí, eu optei por montar um consultório independente, e é onde eu estou atuando hoje, no meu consultório, né, que eu tenho os meus pacientes, os pacientes que eu já tenho a longa data, que eu já trouxe comigo da manipulação, os pacientes que eu consegui agregar, né, trazer para a minha rotina dentro da clínica, porque o meu consultório é dentro de uma clínica, então eu atuo junto com outras especialidades, ganhei, né, esse privilégio, recebi esse convite, e hoje eu atuo dentro de uma clínica médica, que eu tenho os outros médicos, né, que me auxiliam, que me ajudam, a gente soma, né, o trabalho e o cuidado com esse paciente. Com certeza. No fim das contas, no fim do dia, né, Dani, o cuidado com o paciente, ele é provido por vários profissionais da saúde, e a gente não pode se esquecer disso nunca, né? Como equipe, nós somos muito mais fortes. Se você vem de uma longa jornada aí, né, de capacitação, de colocar a mão na massa, de se expor, né, Dani, ousar e buscar, né, outras formas de fazer a profissão farmacêutica, com certeza alguns desafios ali também te obrigaram a você ir mais longe, né, se desafiar no dia a dia com os pacientes, com outros profissionais,
burocracias. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso. Como que foi essa jornada, né? Você trouxe um pouquinho da tua jornada educacional, capacitação, tuas experiências, e teve algum desafio que você encontrou aí nessa jornada? Como que foi? Eu acho assim, hoje o mais difícil é o farmacêutico, ele tem que provar para os outros profissionais e fazer com que aquele paciente, aquele cliente, entenda qual é o nosso serviço. Eu acho que a gente ficou muito tempo atrás do balcão, a gente ficou muito tempo fazendo outras coisas e abriu espaço para que outros profissionais ocupassem, né, o nosso lugar. Então, hoje, eu tenho muitos pacientes que eles ainda chegam no consultório e eles falam assim, mas o que o farmacêutico faz? O que você faz dentro de um consultório? Então, assim, você tem que mostrar tudo isso para eles. Você tem que provar que você consegue acompanhá-lo e fazer uma diferença na vida dele. Mas isso é muito bom, porque a primeira consulta é um pouco conhecimento, né? Você dá um pouco de si, ele dá um pouco dele, ele fica um pouco receoso em abrir algumas informações, porque o que eu escuto muito no consultório é assim, mas nunca ninguém me perguntou sobre isso. Nunca ninguém se interessou em saber o que você está me perguntando. Por que você está me perguntando isso? Então, na segunda, na terceira consulta, eu consigo observar que o paciente ele já está mais solto, ele já consegue trazer histórias, realidades, conflitos, ele já traz o pai ou ele já traz o filho, e ele fala assim, eu quero mostrar para você o que ela está fazendo da minha vida. Olha, ela conseguiu controlar a minha pressão arterial e eu nunca consegui fazer isso. Então, assim, você conseguir fazer com que ele tenha um entendimento sobre aquele medicamento que ele está tomando, sobre a rotina dele. Às vezes ele vai numa consulta e o médico não pergunta né, para ele assim, qual horário que o senhor acorda? Como que é a rotina do senhor? Toma de 8 em 8 horas, mas não sabe se aquela pessoa acorda 4 horas da manhã, não sabe se aquela pessoa dorme muito cedo. Então, assim, a gente consegue, eu lá dentro consigo montar um calendário posológico, consigo fazer esse atendimento, e ele segura isso com todas as forças e ele começa a entender que o que faltava era só ter uma rotina adequada. Então, a maior dificuldade que eu encontro ainda hoje com tantos anos de experiência, tanto tempo voltado ao atendimento ao paciente, mesmo quando eu estava na magistral, é você ter que provar para o paciente, você ter que mostrar para esse público o que o farmacêutico é capaz de fazer. E, lógico, né, a gente tem todas as outras dificuldades, que são os outros profissionais, que eles também ficam um pouco com o pé atrás, o fato de você abrir um consultório independente, tipo, na minha região aqui, em Mato Grosso do Sul, eu sou a única pessoa que tem um consultório independente, que não está dentro de uma manipulação, que não está dentro de uma drogaria. Então, às vezes, as pessoas chegam lá na clínica e tem lá várias especialidades médicas e lá no meio tem farmacêutica clínica. Então, as pessoas batem na porta para perguntar assim, você pode me falar o que você faz? E eu acho isso muito bonito, porque ali é o momento que eu consigo trazer esse paciente para dentro do consultório e fazer esse trabalho com ele. Com certeza, é uma oportunidade única, né, Dani, receber ali o paciente, poder entregar para ele todo o valor que a gente sabe que a gente tem capacidade, conhecimento para entregar, né, e que isso muitas vezes fica esquecido, né, no dia a dia ali do farmacêutico mesmo, e essas oportunidades de atendimento ao paciente nos trazem isso, né? Esse momento de construção, esse momento de entrega, como você colocou, acho que essa é uma palavra bem central no atendimento farmacêutico, e você só consegue se entregar se você estiver confiante. Então, a entrega de valor é muito significativa, o paciente com certeza sente a diferença, né, desse tipo de atendimento, da profundidade que você consegue chegar ali no conhecimento sobre a rotina de medicação desse paciente, as condições clínicas que ele tem, os medicamentos que ele utiliza, como que ele utiliza, então é muito interessante. E no seu caso específico, você ainda deu um passo de ousadia além do que a gente costuma ver por aí, não é só atender o paciente num espaço restrito, é ser a farmácia clínica, né, Dani? Então, você levantou e se retirou e você foi para o seu consultório atender. E lá, você já compartilhou um pouquinho com a gente, que é um consultório onde você também tem outros médicos atendendo,
E queria que você compartilhasse conosco um pouco sobre isso. Como que é esse ambiente? Quem mais está ali contigo? Qual que é o teu público-alvo e os serviços que você oferece? Então, como eu sou terapeuta floral, então eu consigo pegar um pouco mais, né, além da farmácia clínica, várias idades. Então, eu tenho pacientes desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, de todos os sexos, né? Então, hoje, o meu leque de atendimento, ele varia muito. E com isso, eu consigo trabalhar com outros profissionais lá dentro. Então, eu trabalho junto com a psicóloga, eu trabalho junto com a nutricionista, eu trabalho junto com o clínico geral, com o fisioterapeuta, eu consigo trabalhar junto com a geneticista. Então, assim, a gente sempre está conversando e trocando informações. Porque como eu venho da área magistral, a parte de prescrição, né, de forma farmacêutica, do desenvolvimento de todo esse tratamento, para mim é mais fácil. Então, eu consegui ter esse elo, né, eu consegui ter esse trabalho em conjunto, porque quando eles necessitam de alguma informação, eles sempre estão lá no consultório comigo. Dani, eu tenho um paciente idoso, a dose que a gente encontra em drogaria é 20 miligramas, mas ele não precisa disso. A gente consegue fazer isso numa dosagem fracionada menor, a gente consegue utilizar isso em outra forma farmacêutica. A forma farmacêutica é um trabalho muito bonito e que trouxe um valor para eles também, porque eles não sabiam que eles poderiam fazer um xarope, uma solução, uma pastilha. Então, eles percebem que hoje os pacientes, eles acabam finalizando, né, dando continuidade ao tratamento, porque eles se adaptaram com aquela forma de fazer uso do medicamento. E assim, a gente acabou tendo uma amizade. Então, lá na clínica, é uma clínica médica, tem todas as especialidades, desde físio até odonto, tem pediatra, então é um trabalho que eles tanto me encaminham o paciente, quanto eu encaminho para eles. Quando eles pegam um paciente idoso, polimedicado, eles já fazem o encaminhamento, solicitando que antes de sair da clínica, passe pelo consultório farmacêutico para conversar com a Daniele, que aí a Daniele vai fazer uma anamnese rapidamente com aquele paciente, porque eu já tenho o histórico dele, e aí eu pego todas as informações. Se ele não está com os medicamentos que ele vem fazendo uso, eu peço que ele me mande uma foto, ou que ele peça para o cuidador, ou para alguém trazer. Normalmente é uma caixinha de sapato cheia de medicamentos, e aí eu monto esse calendário posológico, e a parte de acompanhamento desse paciente fica com a Daniele. Então, aquele retorno de 15 dias, que ele iria passar pelo cardio ou pela endócrino, ele acaba passando pela Daniele. Daniele vai lá, faz a aferição de pressão, faz o teste de glicemia, pesa esse paciente, faz toda a avaliação antropométrica, conversa com ele, vê se ele sentiu alguma dificuldade, se ele teve alguma dúvida, se ele não conseguiu fazer ingesta no horário correto, e aí eu faço essas adaptações. É alguma coisa muito séria, aí eu faço encaminhamento ou eu peço para que passe pelo médico que o atendeu, né, para ele ver o que aconteceu. É muito raro isso acontecer. Quando a gente faz um acompanhamento mesmo desse paciente, o próprio médico vem falar assim, nossa, muito obrigada, está dando muito certo. Então, é um retorno que eu tenho da clínica, do médico, né, de quem me convidou para participar dessa equipe. E isso é muito legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente não pode trabalhar com nenhum convênio, né? O farmacêutico não é reconhecido pelos planos de saúde e a gente não tem. Então, eu tenho uma maquininha que eu faço os meus recebimentos. Só que foi tão legal o trabalho que eu consegui desenvolver dentro da clínica, que eu faço parte do cartãozinho de convênio deles. Sabe aquele cartãozinho de fidelidade? Que o paciente vai lá e fala, não, eu quero fazer consulta com a Dani. Então, eles passam esse cartão, porque eu faço parte da equipe. Então, é uma maneira também que eu trago mais pacientes para dentro do consultório. E é muito interessante, porque eu começo atendendo pai, aí eu atendo o sobrinho, eu atendo o cuidador. Esses dias eu atendi um senhorzinho de 82 anos, ele falou, olha, minha filha, você deu jeito em mim, então você vai dar jeito no meu cuidador, porque ele tem 35 anos, ele é fumante, ele bebe, ele tem pressão alta, ele não se controla, e ele precisa que você puxe a orelha dele. Então, assim, eu achei muito bonito, né, porque é um trabalho reconhecido, né,
enche o coração da gente. Eu sou muito apaixonada pela profissão, então para mim até é meio complicado falar isso, né? Então, eu acho que qualquer função, qualquer trabalho, qualquer acompanhamento, qualquer coisa que a profissão farmacêutica faça, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente está conseguindo pegar de volta tudo aquilo que a gente perdeu no passar dos anos, né? Com certeza, Dani. E isso a Clinicar me ajuda muito. Para mim, como farmacêutica, é emocionante ouvir o teu relato. É muito gratificante, né? Ouvir que a Clinicar faz parte dessa história e não tem como não se emocionar com toda a tua dedicação, todo o teu empenho. E. Opa, tô mutada? Não. Não? Não. Toda a tua dedicação, todo o teu empenho em entregar isso e se entregar nessa profundidade para o cliente. Isso é um trabalho que a gente não encontra em qualquer esquina. E somente um profissional ousado, com conhecimento técnico, é capaz de dar esse passo, ir além e se colocar nessa posição que você está. Então, assim, é muito emocionante, Dani, ouvir o teu relato e esse tipo de retorno que o paciente traz, né? Poxa, você resolveu o meu problema e eu vou te recomendar para outra pessoa. Poxa, você me ajudou com uma coisa difícil que nunca ninguém tinha me perguntado. E para nós, farmacêuticos, esse é o serviço que a gente presta. Isso é o ser farmacêutico, né? É olhar para o medicamento. Então, aqui no teu relato fica muito claro o quanto você olha para o medicamento. Cuidando das formas farmacêuticas, cuidando daquele conjunto todo de medicamentos que o paciente utiliza, a tua interface com outros profissionais da saúde. E, assim, não tinha como não dar certo isso, né, Dani? Então... muito, muito legal você ter dado esse passo e fazer parte disso. É muito bacana. Então, você diga. Não, eu ia falar assim, eu atendo alguns farmacêuticos também. Eles me procuram. Porque, assim, vai lá, Dani, eu preciso de uma fórmula para o cabelo. Eu preciso de uma fórmula porque meu rosto está ficando manchado, um filtro solar caprichado, né? Então, assim, eu sempre atendo vários farmacêuticos. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de atender um farmacêutico, eu convido, falo, passa um dia comigo aqui no consultório, arranja um horáriozinho na sua agenda, vem aqui para você poder entender o que é o serviço, para você poder fazer lá na farmácia. Porque o que eu escuto muito é assim, eu não tenho coragem, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Então, gente, a gente é formado para isso, a gente estudou para isso, e a gente estuda, não tem um dia que a gente não estude. Eu, pelo menos, todo dia estou lendo alguma coisa diferente, estou em busca de um conhecimento, porque eu nunca sei qual é o tipo de relato que o meu paciente vai trazer, eu não sei o que eu vou descobrir naquela anamnese. Então, eu preciso estar preparada para dar essa resposta para o meu paciente. Lógico, tem coisas que eu não consigo responder naquele momento. Aí eu falo, olha, Dona Maria, eu vou avaliar, eu vou ver o que está acontecendo, e aí eu entro em contato com a senhora pode retornar daqui uns 2 dias? Se a senhora não puder, eu posso ligar para a senhora? Então, assim, eu hoje, graças a Deus, já consigo ter esse contato com os pacientes. Então, assim, todos eles sempre estão, assim, muito dispostos a escutar aquilo que eu estou falando, e a credibilidade, né? Eles acreditam em tudo aquilo que eu estou falando. Então, é um trabalho fácil, né? Nesse sentido. E eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, falo, gente, a gente tem um mundo, né, de oportunidades para a gente poder fazer isso. Então, faça lá, deixe de atender lá no cantinho da farmácia. Se você tiver um local, monte uma sala, né, coloque uma mesa, uma cadeira. Você não precisa ter um consultório montado, mas tenha um espaço para que pelo menos você consiga sentar com esse paciente e conversar com ele. Eu acho que o balcão da drogaria, nossa, é infinito a quantidade de problemas relacionados à automedicação, ao uso incorreto, né? Aquela velha receitinha do vizinho, do amigo, serviu para mim, serve para você. Eu atendi uma senhora que ela estava com problemas há mais de 3 anos, pelo que a médica me falou, que não conseguia controlar a pressão arterial dela, que não conseguia controlar a diabetes dela. E ela sentou um dia lá comigo e ela me trouxe os medicamentos e eu olhei. Aí conversei com ela e falei, olha, mas tem alguma coisa mais que está acontecendo. Aí ela falou, posso voltar amanhã? Eu falei, pode. Aí ela voltou no outro dia e ela me trouxe uma sacola
ela tinha 33 pacotinhos de chá que ela utilizava durante a semana, durante o dia, ou às vezes ela misturava todos aqueles chás e ela tomava durante o dia. Então, assim, quando a gente retirou esses chás, pelo menos aqueles que eu vi que, né, tinham mais, que estavam mais complicados na interação com os medicamentos, e eu fui deixando só aqueles basiquinhos para ela, a gente conseguiu controlar a pressão dela. Então, o gráfico dela que estava, né, que é aquele gráfico maravilhoso do Clinicar, que quando você mostra para o paciente, ele fala, nossa, eu sou tudo isso, que quando eu mostrei para ela, e depois de 2 vezes mais que ela voltou, e a gente fez as avaliações, e que a gente conseguiu controlar, ela ficou muito feliz, e era coisa simples, era só mostrar para ela que aquele chá tinha um malefício, que não estava fazendo bem. Então, assim, é o que o paciente precisa, é desse olhar para o paciente, para aquilo que ele faz dentro da casa dele, que às vezes ele acha que não tem problema nenhum. Então, assim, é mostrar isso para ele. E quem vai fazer isso? É o farmacêutico. Então, hoje, eu utilizo o Clinicar e ele me dá, assim, infinitas opções, né, serviços. E quando a pessoa vai na consulta, a minha consulta dá direito a tudo. Você senta ali e eu utilizo Clinicar de A a Z. Então, eu não fico focada, não, o senhor vai vir aqui só fazer um teste de glicemia, ou o senhor vai vir aqui fazer só aferição de pressão. Não, o senhor vai sentar aqui e eu vou fazer sua anamnese, nós vamos fazer uma avaliação antropométrica, a gente vai fazer o teste de glicemia, traz seus exames que eu vou lançar aqui. Então, assim, eu utilizo muito, tudo que tem ali eu coloco em prática. É isso aí. Acho que essa experimentação, né, Dani, a abertura que você também tem para os colegas farmacêuticos, de trazer eles para dentro do teu consultório, compartilhar a tua prática profissional e prover ao paciente esse atendimento que eu ouço, que eu sinto na tua palavra aqui, né, no teu testemunho, o quanto é um atendimento humano, né, humanizado, centrado no paciente, e não tem como ser diferente. Mas, apesar disso, né, você é nossa cliente aqui na Clinicar e você cita alguns recursos, né, que você utiliza e que facilitam e simplificam o teu dia a dia. Conta pra gente um pouquinho como que a tecnologia te ajudou, impactou nos seus atendimentos. Então, Fernanda, quando eu atendia no consultório da manipulação, eu tinha uma agenda, né? Porque aí eu montei uma planilha Excel para facilitar a minha vida. Só que, com o passar do tempo, você começa a ter vários atendimentos, várias pessoas, várias Donas Marias, né, Antônio, seu João, e isso, com o passar do tempo, complicou um pouco para o meu lado, né? Porque eu não tinha como ter esse acompanhamento, eu não tinha como, naquele momento exato, saber o histórico daquele paciente, porque eu tinha que ir lá na minha agenda, ou eu tinha que entrar no meu computador e ir buscar a minha planilha de Excel. E aí o Clinicar veio e se encaixou como uma luva dentro de todas as necessidades que eu tinha, porque ali eu consigo lançar o cadastro do meu paciente, com o endereço dele, com telefones de familiares, de cuidadores, eu consigo ter anotações importantes sobre aquele paciente. E quando eu vou atender a Fernanda, eu vou lá na Fernanda e ele abre para mim o sistema com tudo que é a Fernanda, desde a primeira consulta até a última, né, a consulta, o retorno que eu tive com a Fernanda. E esse histórico é muito importante, porque ele vai montando um gráfico. E como eu falei, a pressão arterial, ele me monta um gráfico com o horário, com a data, os picos. E eu lembrei de um fato muito importante. Teve uma paciente que eu mandei para ela o calendário posológico e esse conhecimento da pressão arterial e do teste de glicemia. E ela levou para o médico dela, ela levou para o cardiologista, fora da clínica. Porque eu tenho esse feedback, essa resposta de quem está ali comigo. E esse caso, não, ela pegou tudo aquilo que eu fiz a impressão, entreguei para ela, né, a DSF, que é a Declaração de Serviço Farmacêutico, a prescrição, todos essas fichas, né, de acompanhamento, o plano de cuidado dela, e ela levou para o cardio. Ele me ligou e falou, olha, eu quero saber quem é você. Ele falou assim, porque ela me trouxe muito detalhado tudo aquilo que vem acontecendo com ela nos últimos 60 dias. E eu fiquei encantado. Ele foi lá na clínica para me conhecer.
E eu fiquei muito feliz. É uma pessoa amável, sabe, assim, muito aberta a conversas e acabou que a gente acabou conversando sobre outros pacientes, aí eu mostrei para ele como que é a plataforma, como que eu utilizo, o que me traz de benefício, que eu já deixo as minhas prescrições prontas, que eu só vou colocando ali, às vezes precisa editar alguma coisa ou outra. E ele ficou encantado, e ele falou assim, nossa, por que a gente não consegue ter uma plataforma de atendimento como essa e ia facilitar muito a vida da gente? E isso eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz por mim, que posso utilizar, e fiquei feliz por vocês, né, por ter essa ideia e ter montado. E uma coisa que eu observo muito na parte técnica, no suporte que eu tenho, é todas as dúvidas que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho dificuldade, ou tudo aquilo que eu acho que pode ser modificado, ou a gente pode aumentar alguma coisinha ou outra, eu sempre tive uma abertura muito grande de vocês. Ai, Dani, legal, vamos pensar no que a gente pode fazer. Lógico, eu recebo alguns nãos, mas eu recebo muito mais uma resposta positiva do que negativa. Então, eu fico feliz com isso. E eu acho que hoje, eu lá no consultório, não conseguiria mais voltar há 5, 6 anos atrás e viver o que eu fazia com os meus pacientes lá na manipulação, que era ter um caderninho. Eu até tenho o meu caderninho, né, que eu guardo todo o histórico dos meus pacientes. Alguns deles eu ainda tento sentar na frente da plataforma e lançar, porque são meus pacientes ainda. E aí, pelo menos para me saber, né? Lá em 2017, 2018... Tem paciente que eu atendia antes do Clinicar, então isso aí, às vezes, eu vou colocando dentro da plataforma e consegue, pelo menos, me mostrar e me montar um gráfico de tudo que veio acontecendo com esse paciente no longo dos anos. É isso aí, Dani, muito legal. Você sabe, né, o quanto nós somos gratos por poder compartilhar, né, desses momentos contigo, ser aí uma ferramenta de trabalho do teu dia a dia. E ouvir tudo isso que você está nos trazendo é um reforço positivo da nossa missão aqui todos os dias, né? Do nosso maior empenho, do nosso maior esforço em não fazer do nosso jeito, mas entender o que o cliente precisa, o que ele usa no dia a dia, como que a gente pode facilitar o atendimento ao paciente na vida real, né? Porque o que conta é isso, é o que acontece na vida real. Entre o profissional e o paciente, atendimento humanizado, a plataforma como uma ferramenta ali, um ponto de apoio para você alavancar e mais além ainda do que você já alcança, né, pelo teu próprio caminhar, e é muito legal poder participar disso. É emocionante, como já disse. Legal. Porque a farmácia está assim dentro do meu coração, não consigo tirar, né? Então, eu tenho uma amiga minha que fala assim, Dani, não gosto de falar com você sobre trabalho, porque você é muito chata, ela fala assim, né? Você ama tanto aquilo que você faz e a gente fica assim, escutando você falar. Eu falo, nossa, gente, não pode ser assim, né? Isso aí, Dani, mas é uma contaminação do bem o que você faz. Né, você vai levando essa tua paixão e compartilhando isso com outros profissionais. E a gente precisa de profissionais apaixonados, né? Então, sabe uma coisa que eu acho muito legal, Fernanda? A plataforma, ela consegue me trazer muitas oportunidades. Porque independente daquele paciente que eu precise fazer o acompanhamento no diabético, no hipertenso, na perda de peso, na gestante, né? Em todos esses pacientes, o que eu acho muito legal? Que aquele meu paciente que tem 7 anos, que tem 8 anos, que ele vai conversar comigo por causa da terapia floral, eu consigo colocar o atendimento dele dentro da Clinicar. Porque eu faço a anamnese, eu pego todos os dados dele, eu meço, eu peso, né, faço toda a avaliação antropométrica dentro daquilo que permite de uma criança de 7 anos. E quando ele retorna, eu tenho esse histórico dele. Então, eu consigo saber até que ponto que ele evoluiu, que ele cresceu, que ele engordou. E isso também é muito bom, porque ele sempre está acompanhado do pai e da mãe. E esse trabalho, ele fala assim, nossa, meu filho engordou, olha, meu filho cresceu. E eu passei por isso ontem, no atendimento, que eu já venho atendendo um paciente há muitos anos, só que agora eu coloquei ele dentro do Clinicar. E aí, é a terceira vez que ele retorna e eu faço toda essa avaliação.
E ela falou assim, Dani, você consegue imprimir isso aí para que eu possa levar? Eu falei, claro, né? E aí você vê a felicidade daquela mãe em ver a evolução do filho, não só na terapia floral, né? Que ele está dormindo melhor, que ele está conseguindo ter um entendimento de todas as mudanças, de um entendimento por que mamãe e papai está todo mundo dentro de casa, nunca foi assim, por que ele não pode ir na escola. E agora, a mãe, você vê a felicidade da mãe e perceber que o filho evoluiu em outros sentidos também, né? Então, assim, é uma paciente a mais que eu ganhei, porque agora ela já falou, vou vir aqui depois dessa pandemia acabar tudo, que eu quero fazer um acompanhamento para perda de peso, né? Então, assim, você vê que esse tipo de serviço, nossa, ele é muito bem estruturado, muito bem feito, é um layout bonito, uma cor bonita, é um trabalho todo de vocês que facilita muito a nossa vida. Assim, a Daniele está ali só alimentando o sistema. Tudo aquilo que eu entrego para o meu paciente é o trabalho de vocês aí. Então, é por isso que eu me sinto muito à vontade e quando eu sempre tenho alguma dificuldade ou quando eu percebo que alguma coisa pode ser melhorada, de entrar em contato com vocês. E vocês sempre me acolhem muito bem. Porque como eu estou todo dia ali e o meu leque de atendimento é muito variado, eu consigo observar muito bem isso. Só o fato de eu conseguir editar minhas prescrições, eu prescrevi para a Fernanda, mas eu vou atender a Janaína, que tem mais ou menos os mesmos problemas, que eu preciso alterar dose ou posologia. Então, o sistema me permite pegar aquela prescrição e fazer a edição dela com a necessidade da Janaína. Então, assim, isso facilita muito. E quando você entrega essa prescrição, né, bonita, no papel timbrado, com todos os seus dados, com o endereço da clínica, tudo esquematizado, ali bonitinho, você só vai bater o seu carimbo e assinar, tipo, nossa, não tem nem o que falar, né? Eu sou muito satisfeita. Legal, Dani, muito bom, muito bom. Nós precisamos de mais farmacêuticos como você, os clientes merecem, a nossa profissão também, e é uma grande honra fazer parte dessa história. Pessoal, queria abrir... Diga. Não, eu tô falando que eu é que me sinto lisonjeada e honrada com tudo isso, né? Ai, Dani, você é um exemplo, uma inspiração. Pode ter certeza que é uma contaminação do bem o que a tua história causa em todos nós farmacêuticos e outros profissionais da saúde que também utilizam a Clinicar com a gente. Vamos encerrando então, Dani, queria mais uma vez te agradecer. Você sabe que você é uma profissional exemplar, contaminação do bem aí, e para nós é uma honra ter você como cliente, contar com as suas contribuições, implantar as melhorias que você nos traz e te ajudar a ir ainda mais longe com os serviços farmacêuticos. E como última fala aqui que eu queria deixar para vocês, a gente tem se preocupado bastante enquanto plataforma, né, enquanto Clinicar, com a capacitação dos farmacêuticos, e uma das ações que a gente tem tomado é reforçar a nossa plataforma educacional. Então, queria deixar aqui para vocês um convite especial para vocês entrarem lá na nossa tela de cursos. Essa semana ainda novos cursos serão lançados aí sobre colágenos e psicobióticos. Então, fiquem de olho lá, não percam, esses cursos são microcursos de e-learning, super dinâmicos, temas super atuais. Nós temos uma equipe composta por uma farmacêutica e pessoal de marketing engajados em elaborar esse material para vocês. Então, não percam essa oportunidade. A Dani também trouxe a importância, né, Dani, em vários momentos aqui da tua fala, de estar se capacitando sempre, se manter atualizado, não deixar passar oportunidades de estudo e aprendizado. Então, fica aí como uma dica para vocês. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês aqui hoje. Dani, mais uma vez, um abração. Nos vemos em outra oportunidade em breve. Boa noite para todos. Até!